Ó Deus, acabamos de declarar como vamos agradecer, Deus, por todas as bênçãos que Tu tem derramado infinitamente sobre nós, Senhor Pai. Tu nos amaste em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinaste para sermos conforme a imagem do Teu Filho. E Tua palavra diz que aquele, Senhor Pai, a quem Tu conheceu e amou assim, Tu predestinou, e a quem predestinou Tu chamou, e a quem Tu chamou, Senhor Pai, Tu justificou e glorificou. Toda a obra, Senhor Pai, completa no poder infinito, Senhor Pai, que o Teu querer cria, estabelece. Que nós possamos, Senhor Pai, nesta noite então, Senhor Deus, como homens, Senhor Deus, famintos, ir à Tua palavra. Nós sabemos, Senhor Pai, que quando as crianças têm fome, não adianta dar a elas, Senhor Pai, brinquedos, bonecos, oh Deus, todas essas coisas não, Senhor Pai, resolvem o anseio pela comida, Senhor Deus. Nenhum brinquedo, e as pessoas que nasceram de novo, Senhor Pai, anseiam, como a Tua palavra diz, pelo leite espiritual da Tua palavra, e, Senhor Deus, não suportam quando dão a elas, Senhor Deus, em vez de a pregação do Evangelho, em vez de a Tua palavra, dão a Deus brinquedos, distrações. Nós sentimos fome de Ti, e só há algo, Senhor Pai, que satisfaz nossa alma, a Tua revelação perfeita em Teu Filho. Que o Teu Espírito, Senhor Pai, possa tomar a palavra perfeita, ó Deus, e ela corresponder àquilo, Senhor Deus, que foi produzido em nossos corações, moldando, Senhor Pai, mais com as Tuas mãos quem Teu Filho és em nós. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós somos a igreja de Cristo, e Cristo falou definitivamente com a sua igreja, tudo o que nós precisamos para a vida e piedade. A Bíblia diz, nós temos nas Escrituras. Quais são as pessoas mais difíceis, não é, de serem alcançadas pela verdade? De certa forma, há algo igual em todas as pessoas, não é? John Newton, ele dizia que se não fosse o chamado eficaz do Espírito Santo, pregar para homens ou para bois não faria a menor diferença. Não aconteceria nada, não haveria nenhuma mudança, e seria tão inútil sem o Espírito Santo pregar para homens como pregar para bois, não é? Então, de certa forma, há uma escuridão fatal no coração do homem. Mas quando pensamos assim, o que é mais difícil ser alcançado pelos homens? A gente pensa no homem ateu. Realmente não é fácil pregar o Evangelho a quem rejeita a existência de Deus, né? A quem tenta sufocar isso, como Romanos 1 diz. Então, falar sobre o Deus soberano, com pessoas assim, um Deus soberano com autoridade para criar e para punir o pecado, enfim, falar com um homem assim te dará trabalho, será uma batalha difícil, não é? Mas e se nós formos para a situação oposta, não é? Um religioso carola, alguém imerso em falsos ensinos, treinado, eu diria, na apologética da sua fé, e preparado para defender aquele erro com paixão, com zelo, como é comum. Não é extremamente difícil penetrar em décadas de falso ensino nas pessoas, não é? De falso evangelho, que não contém o Evangelho, e fazer alguma luz da verdade de Deus entrar em um coração dedicado à escuridão espiritual. Nós sabemos que Deus tem que dizer: haja luz, para brilhar, não é? Nos olhos, nas retinas da alma, que foram completamente danificadas pelo príncipe deste mundo, que cega os olhos dos incrédulos. Mas esse homem encharcado de falso ensino não se mostra ser menos difícil, não é? E nós temos o agnóstico pós-moderno, junto
a esses, devido à sua visão de mundo distorcida, que rejeita a própria noção de verdade estável e objetiva, autoritária, cognoscível. Quase não existe base, não é, filosófica comum suficiente para iniciar uma conversa com pessoas assim. Se essas pessoas forem leais à sua ideia de que não há uma verdade absoluta. No fundo, quando você pressiona, ninguém é leal a essa ideia. A pessoa sempre vai dizer que alguma coisa é errado e ela sempre vai cair em contradição. Mas as oportunidades do Evangelho são poucas e distantes, com opositores que, pelo menos inicialmente, se mostram leais em algum nível, não é? Mas há um tipo de incrédulo ainda mais difícil de ser alcançado pelo Evangelho, e ele é mais resistente do que qualquer refutador sincero e declarado que odeie Deus e a palavra de Deus e que admita isso, não é? Ele não acredita na sua desesperada necessidade por algo terrível, não é? Ele acha que, devido à sua vida, Deus está do seu lado por coisas que ele faz, e nada é mais espiritualmente mortal do que uma falsa certeza da salvação. Esse é o pior lugar em que um homem ele conta mentiras para si mesmo. A Bíblia chama isso de auto-engano, não é? E nada deixa um pecador mais resistente à pregação, através do trabalho da palavra de Deus em sua consciência, do que a suposição errônea de que ele está perdoado, de que ele é uma pessoa justificada e de que está tudo bem com a sua vida dele, com a vida dele. E a igreja está repleta de homens e mulheres que nunca se arrependeram, nem creram, nem tiveram o fiat de Deus na alma para que contemplassem a glória de Cristo. E algumas dessas pessoas recebem ensinamento da palavra de Deus semana após semana, às vezes durante anos, não é? Mas estão indiferentes à sua verdade, à veracidade da palavra, e desconhecem por causa disso a sua verdadeira situação. Eles podem falar sobre doutrinas ou sobre o que eles ouvem, mas eles não acreditam que estão perdidos, mas estão. E não há muito que você possa dizer. Não há alguém que foi exposto a uma quantidade enorme de sermões. Como veremos, esse era o estado, essa é a descrição da igreja de Laodiceia. E a respeito dessa última carta de Cristo às 7 igrejas no Apocalipse, um velho teólogo disse: talvez nenhuma das 7 cartas seja mais apropriada para a igreja. Ele é do século passado, né? Apropriada para a igreja de nossa época do que essa. Ela descreve de forma vívida a religiosidade respeitável, emotiva, nominal e epidérmica, tão difundida entre nós hoje. Nosso cristianismo é flácido e anêmico. Parecemos ter tomado um banho morno de religiosidade. E o fato é que a maioria de nós passa todos os dias por igrejas laodicenses, igrejas que estão vazias de pessoas capturadas pela beleza de Cristo, de gente regenerada, não é? Que são totalmente alheios à ameaça do julgamento de Deus. Esses homens e essas mulheres não têm esperança verdadeira de céu, não há uma esperança da glória no qual ele se glorie, e que realmente ele possa então se gloriar nas aflições no mundo. Ele não tem uma esperança que ele possa dizer que as tribulações do mundo são leves e momentâneas, comparada a isso. Sua atividade supostamente religiosa é totalmente inútil, e eles precisam ser chamados a se arrependerem e crerem. Mas o problema é esse, é que eles acham que de alguma forma eles creram.
e está tudo bem com suas vidas. E a carta final de Cristo é um poderoso lembrete de que há um vasto e difícil campo missionário escondido nos bancos das igrejas, nos bancos da igreja visível, não é? E essa é a história. Essa talvez seja a carta que mais fale, como esse velho teólogo disse, a nossa cultura e geração. Então, Laodiceia foi fundada 250 anos antes de Jesus nascer. E ela a última cidade na rota postal da Ásia Menor no Império Romano. Portanto, as cartas foram aparecendo na ordem em que um correio entregaria as cartas. Essa é a última, porque essa seria a última cidade nessa rota. E havia 3 cidades no Vale do Rio Lico, 3 cidades famosas, não é? Hierápolis, que estava a 10 quilômetros ao norte, não é, de Laodiceia, e Colossos, não é, que estava a 16 quilômetros a leste. Hoje de manhã nós falamos sobre a igreja de Filadélfia, que ficava a 75 quilômetros a sudeste de Laodiceia. A cidade foi fundada por Antíoco II e ela foi batizada de Laodiceia porque esse era o nome da esposa dele. Ele quis homenagear a esposa e deu o nome da esposa para aquela cidade, mas depois ele se divorciou dela. Isso não tem nenhuma importância, mas é engraçado, né? Alguém querer homenagear a esposa assim. Hoje a gente conhece mais a cidade que ele deu o nome da sua esposa. Isso durou tanto tempo, o nome dela na cidade, né? Mas o casamento deles não durou. Então, Laodiceia ficava na junção das 2 rotas comerciais de extrema importância naqueles dias. A estrada que ia do norte ao sul ligava Pérgamo ao mar, que era importante, mas também havia outra estrada que ligava ao interior da Ásia Menor e chegava a Éfeso e as regiões interiores da Ásia. Essa estrada ia de leste a oeste, e essas 2 estradas se encontravam exatamente em Laodiceia. E como resultado, Laodiceia ficou sendo um polo de comércio importantíssimo, porque passava lá o que ia para o mar e o que ia para o interior da província romana da Ásia Menor. E a cidade se especializou na produção de uma lã escura, preta e extremamente macia, na qual se fazia roupas luxuosas e tapetes luxuosos. E essa indústria era enorme. E os estudiosos afirmam que Laodiceia era uma cidade extremamente rica, próspera, e operava como o centro financeiro de toda a província romana da Ásia. De todas essas cidades, o centro financeiro ficava em Laodiceia. E ao contrário de muitas comunidades, como nós vimos quando estavam outras igrejas, que sofreram, todas elas, um terremoto grave, né? Em 60 depois de Cristo, a gente viu que Filadélfia, por exemplo, fez um templo a Tibério, porque o imperador reconstruiu a cidade, porque o terremoto arrasou aquelas cidades. Mas Laodiceia era tão rica que ela não quis ajuda. Ela mesma levantou a cidade de novo. Eles tinham dinheiro suficiente sem precisar que o Império Romano levantasse a cidade. Seria como se toda a nossa cidade fosse destruída e nós fosse uma cidade tão rica de pessoas com tanto dinheiro, que a gente falasse: não precisamos de ajuda nenhuma, a gente vai levantar a cidade novamente. Foi o que eles fizeram. O historiador romano Tácito escreveu assim: uma das famosas cidades da Ásia, Laodiceia, foi naquele mesmo ano destruída por um terremoto e, sem nenhuma ajuda nossa, ergueu-se com seus próprios recursos. Então, as outras cidades, a gente viu 2 que levantaram até templo para César, porque elas foram reconstruídas depois do terremoto, mas não Laodiceia. Ela era rica demais. E a cidade também era líder na medicina antiga, em várias áreas. E havia uma escola de medicina local que desenvolveu um colírio para inflamação no olho. Não é? Inflamações no olho, enfim, hoje a gente tem vários nomes e várias designações
mais sofisticadas, mas era de uma maneira geral. Eles tinham lá um colírio que trazia alívio em algumas inflamações nos olhos. E todas essas 3 indústrias aparecem na carta de Jesus a Laodiceia. Jesus usa vários fatores ligados à cidade para falar especificamente com aquelas pessoas de uma maneira direta. Então, apesar da riqueza e proeminência da cidade, ela tinha uma falha significativa e desconcertante em relação às outras 2 cidades próximas, Colossos e Herápolis, porque ela tinha uma dificuldade, apesar de estar num vale de um rio, mas a tecnologia de hoje não se dispunha dela, né? Então ela não tinha água adequada, próxima, né? E Herápolis, que é uma cidade próxima, era famosa pelas suas fontes termais, porque lá uma região de atividade sísmica, né? Então, além de ter rio de água fresca, e Herápolis tinha fontes termais, e até hoje na Turquia é um lugar de turismo, né? Enfim, em que as pessoas vão lá por causa dessas fontes. E então ela tinha esses recursos e permanece até hoje. Já Colossos, que era pertinho, né, outra cidade famosa por causa da carta do apóstolo Paulo, tinha suprimento abundante de água fresca, mas as fontes perto de Laodiceia eram instáveis e a água era poluída, mesmo que não com a poluição como que nós mesmos fazemos pelas atividades sísmicas. A água não tinha qualidade adequada, e para tentar resolver o problema, eles, tendo dinheiro, fizeram um aqueduto subterrâneo para trazer água de 8 a 10 quilômetros de distância da cidade até um reservatório na cidade, onde a água seria distribuída. Só que viajar pelos esses 8 quilômetros de canos de pedra e barro, e tornava a água suja e era bastante desagradável, ou seja, não havia uma qualidade boa na água deles. Então ela chegava à cidade, ao reservatório, e ela não estava mais limpa, e ela estava morna, e ela tinha um sabor. Hoje as pessoas pesquisando as ruínas descobriram que a água tinha muito carbonato de cálcio, o que dava esse sabor, essa coisa que não satisfazia quando você bebia. Então, é uma cidade rica, mas tinha um problema com água. E nós sabemos uma outra informação, que sempre foi um problema para igrejas, num embate tanto com o Império Romano quanto com a cultura gentia, como com de um lado, né, como com os judeus. Era uma cidade que tinha uma população muito grande de judeus. Em 62 a.C., o governador Flaco ele disse que ele parou de exportar ouro da cidade. Ele queria manter uma reserva de ouro grande na cidade de Laodiceia. Para isso ele decretou lá que os moradores não podiam enviar ouro para fora. Mas, no entanto, os judeus eles pagavam a sua contribuição, o imposto no templo de Jerusalém, com ouro em ciclos, e que era coletado uma vez por ano e mandado de uma vez só. E quando eles tentaram desafiar a ordem do governador e mandar o ouro a si mesmo, parte desse ouro foi apreendido. Eles estavam mandando em segredo. Os judeus da cidade, fiéis ao que eles tinham que fazer, estavam mandando, e foram apreendidos 9 quilos de ouro. E isso é bastante. Se você pensar no que cada homem e família tinha que dar ao templo, isso dá 11 mil pessoas, 11 mil homens, 11 mil famílias.
de judeus. Só que o governador não pegou todo o ouro, foi o que ele conseguiu pegar. Isso quer dizer que havia uma população maior do que essa, porque essa foi o ouro que não conseguiu sair da cidade, que foi confiscado. E quanto à igreja em Laodiceia, as escrituras nos dizem, nos falam sobre ela. Paulo fala a respeito dela, mas não fala quando ela foi fundada. Como todas as igrejas da Ásia, ela é fruto da obra de Deus na vida de Paulo em Éfeso, que se espalhou por toda a província romana da Ásia Menor. Ou, nesse caso, ela é tão perto de Colossos, alguns quilômetros, que ela pode ter sido fruto do que Deus fez em Colossos e que chegou ali pertinho. Paulo diz assim em Colossenses 2, 1 e 2: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, ou seja, também para aqueles que não o conheciam pessoalmente, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo Jesus. Então, você sente no apóstolo Paulo um amor imenso para que a igreja seja capturada pela beleza de Cristo, seja cheia de um conhecimento profundo. Ele diz que ele tem esse anseio por eles. Está escrevendo a igreja de Colossos, menciona a igreja de Laodiceia e aqueles que não o haviam conhecido. Havia essa paixão nele, não simplesmente por amizade, por proximidade, mas com a igreja. E as escrituras falam sobre Epáfras em Colossenses 1,17 e Arquipo em Colossenses 4, 17, como possíveis líderes nessa região. E havia uma proximidade muito grande, é o que nós percebemos entre essas duas igrejas, Colossos e Laodiceia. Há cartas que o apóstolo Paulo mandou que não chegaram a nós, ou seja, não fazem parte da palavra de Deus. Seria ótimo se nós tivéssemos acesso a ela. Por exemplo, Paulo diz assim em Colossenses 4, 15 e 16: saúdem os irmãos de Laodiceia, na carta que ele mandou, que é a carta aos Colossenses, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta for lida, ou seja, a carta aos Colossenses, entre vocês, façam também que ela seja lida na igreja dos Laodicenses, ou seja, na igreja de Laodiceia, e que vocês igualmente leiam a carta enviada a Laodiceia, ou seja, que a igreja de Colossos, depois que lesse a carta, fizesse a igreja de Laodiceia, que é alguns quilômetros só, não é? Muito próximo, ler e ter acesso à carta, e também eles lerem a carta que foi mandada para Laodiceia. Essa carta, por exemplo, nós não conhecemos. Então, quando você olha para a carta aos Colossenses, você vê que o problema é que há um ensino, um falso ensino adentrou na igreja dos Colossenses, tão próxima à igreja de Laodiceia, não é? Fisicamente tão relacionada. Paulo sempre está citando a igreja de Laodiceia quando está falando com os Colossenses, que Paulo queria que aquela igreja de Laodiceia lesse a carta, o ensinamento que combatia aqueles erros, aquelas heresias, aqueles desvios do evangelho, e que também a igreja de Colossos lesse aquilo que ele mandou para a carta, lesse a carta que ele mandou para Laodiceia. Então o que nós temos em Colossos é uma cristologia herética, uma visão que vai deturpando quem Cristo é. Em Apocalipse 3,14, Jesus se identifica como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Pela segunda vez, nós vimos hoje pela manhã, ele não usa nenhuma daquelas imagens da visão de João na abertura de Apocalipse para falar com a igreja. Na verdade, não há aqui nenhum tipo de imagem. Ele simplesmente diz que ele é o Amém.
A palavra amém é frequentemente usada nas Escrituras, nós usamos sempre para afirmar a veracidade de uma declaração, não é? E é uma garantia verbal de que o que foi dito é verdadeiro, o que foi dito expressa a verdade, não é? Então possui um significado básico de expressões também conhecidas por nós. Por exemplo, Jesus usa muito: em verdade vos digo. Então isso é uma ênfase de que o que vai ser dito é a verdade. O amém é a mesma coisa, só que dito no fim, não é? Afirmando que o que foi dito é verdade. Essa expressão, em verdade vos digo, está dizendo que o que vai ser dito é autêntico, é a verdade. E o amém diz a mesma coisa sobre, não o que vai ser dito, mas sobre o que foi dito. Então, um amém, ao final, ele sela a veracidade e a exatidão da afirmação. Em verdade vos digo, sela, diz que aquilo ali, aquela afirmação é autêntica. E esse é o único lugar nas Escrituras em que a palavra é utilizada como um título para Cristo. Poderia ser uma referência a Isaías 65:16, mas não pode haver nenhuma dúvida de que o título também se aplica a Cristo, que Ele é o amém final, firme, imutável de tudo o que Deus é. Ele é a palavra, Ele é a expressão exata de Deus Pai, Ele é o verbo. Então não se trata só de apenas um comentário sobre a veracidade de Cristo e suas promessas, mas como Ele é o cumprimento, Ele é o amém, porque Ele é o cumprimento final de tudo que Deus faz. Paulo diz assim em 2 Coríntios 1:20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então o próprio Cristo é o cumprimento de todas as promessas só nos levam a Cristo. Todo o plano de Deus é nos levar a desfrutar daquilo que Ele desfruta eternamente, suas belezas infinitas em seu Filho. Então toda a promessa de graça, de bênção, de salvação, de paz, de perdão, de afeições santas, de transformação, todas as promessas da aliança têm o seu sim e amém em Cristo. Ele é o cumprimento. O coração será tudo o que tem para ser quando ele encontrar tudo para aquilo que ele foi feito, e tudo foi feito por causa dele, para ele. Então a totalidade do Antigo Testamento aponta para Cristo, e que é que realiza todas as coisas como cabeça da igreja, como representante da igreja. Ele é o amém de Deus, é aquele que confirma todas as promessas divinas, e ele também se identifica aqui como a testemunha fiel e verdadeira, no versículo 14. E ele não somente confirma o que Deus disse, e prometeu, mas tudo o que ele diz é a verdade. Ele é a verdade, ele é o verbo de Deus, ele é a revelação perfeita. Então suas palavras, aquela igreja, como todos nós não ouvimos a palavra de Jesus para depois ouvir outras palavras, a palavra de Jesus é a mais certa, mas tem outras palavras. Ele é a palavra, não é? Nós não ouvimos mais nada. Nas palavras de João, que escreveu o Apocalipse, no Evangelho, ele diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Quando Cristo fala em nome de Deus, seu testemunho é verdadeiro, porque ele fala como o próprio Deus que ele é. Então ele é o amém de Deus, ele é a verificação viva. Se ele está à direita de Deus, então quem está nele está eternamente salvo. Se ele está à direita de Deus, a única maneira de tirar alguém do favor de Deus é tirá-lo de lá. Então Deus é por nós. O apóstolo Paulo diz: porque Jesus morreu, ele ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então como é que alguém pode ser contra nós? Além disso tudo, o que ele diz e faz é genuíno e verdadeiro. Então no início da carta a Laodiceia, Cristo estabelece que a verdade em si é crucial. Se você não tem a verdade, como nós vimos os elogios à igreja de Filadélfia, porque eles eram fracos, eles eram pequenos, eles não eram ricos como eles aqui, eles eram de um número pequeno, mas eles amavam a verdade, eles amavam a Cristo, não negaram o nome de Cristo, apesar da sua pouca força.
aqui nós estamos no lugar oposto. E é uma terceira frase que Cristo usa para se identificar, aqui no versículo 14, que diz: Ele é o princípio da criação de Deus. Várias traduções aqui foram tornando muitas vezes essa ideia ambígua, não é? Muitos falsos mestres tentaram usar esse versículo para negar a divindade de Cristo. Esse era um dos males que atingiu a igreja de Colossos. Você vê que o livro de Hebreus começa estabelecendo essa realidade. Desde do início, não é? As coisas centrais sempre foram atacadas, não sendo chamadas de centrais, não é? E essa cristologia pervertida é amplamente utilizada hoje ainda, de várias maneiras. De fato, Paulo escreveu uma carta, a carta que era a igreja que estava ali, que eram próximas, irmãs, exatamente para proteger os colossenses de caírem, sucumbirem a uma heresia semelhante a essa. E é por isso que Paulo diz para eles fazerem que a igreja de Laodiceia lesse a carta dos Colossenses e a igreja de Colossenses lesse a carta que ele escreveu a Laodiceia. Paulo afirma assim em Colossenses 1, 15 e 19: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Ou seja, ele não é parte da criação, ele é o Criador. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus Pai que nele habitasse toda a plenitude. Então aqui, a palavra traduzida como primogênito, aqui em Colossenses 1,15, prototokos, não é uma questão de cronologia, porque o primogênito é aquele que nasceu primeiro nas nossas relações comuns, mas a palavra prototokos, que foi traduzida assim, ele não fala de cronologia, fala de supremacia, não é? De preeminência. E da mesma forma, a palavra grega traduzida aqui em Apocalipse 3,14 como arque, não é ambíguo para a ideia de que Cristo faça parte da criação, mas sim como a sua fonte. Ele é a origem, não é? Então ele é o alfa e o ômega de tudo. Tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Ele será uma fonte de delícias perpetuamente à direita de Deus, ou você encontrará Cristo como um lago de fogo. Mas tudo começou nele e tudo termina nele. E tudo depende de como o homem, por fim, se relaciona a ele, Cristo. Então João afirmou essa verdade em seu evangelho. Ele diz assim em João 1,3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Como a gente vê que o início de Hebreus está estabelecendo a mesma coisa, ou seja, ele é o Criador, o autor de toda a vida espiritual e física no universo, porque todo o universo foi criado por ele, para ele. E esse mesmo falso ensino que ameaçava os colossenses também chegou a Laodiceia, não é? As igrejas estão a alguns quilômetros apenas, poucos quilômetros, 10 quilômetros de distância. Então uma visão herética de Cristo era a raiz do problema, uma visão não completa, ou uma distorção do ensino bíblico sobre Cristo. E como uma igreja, eu diria, não regenerada, eles não viam Cristo como o arquê, né? o iniciador, a razão de todas as coisas. Você que é fácil nós falarmos que Jesus é a razão de todas as coisas só para sairmos e vivermos uma vida como se não fosse verdade. Nós achamos tudo importante menos Cristo. Nós podemos ter uma cristologia supostamente correta só para sair e achar que nosso casamento não é sobre Cristo, que nosso dinheiro não é sobre Cristo, que nosso tempo não é sobre Cristo, que a existência de cada homem não é sobre Cristo. Nós vamos dizer que separamos as coisas, mas então as coisas não são separadas.
elas existem só por causa daquilo. Aquilo é a razão. E eles então não podiam vê-lo como o alfa e o ômega de tudo, não é? E o supremo e o consumador de todas as coisas, para quem tudo foi feito e para quem tudo se relaciona com ele, e a eternidade de tudo está relacionada à sua pessoa. E com muitas igrejas, eu diria não regeneradas, os laodicenses tinham uma visão distorcida de Cristo. E é fácil nós termos uma ideia distorcida de Cristo. Nós podemos falar sobre os solos cristos só para dizer que, por exemplo, a minha fé, eu mesmo que iniciei ela. Não é um dom comprado por Ele, não é uma beleza dele que o Espírito Santo, ao me regenerar, colocou, não é uma das bênçãos espirituais. Nele nós temos toda sorte de bênçãos espirituais. Nós pegamos isso, falamos que essa bênção espiritual, que eu acho fundamental, ela é eu mesmo, não é Ele. Você vê, você distorceu a verdade sobre Cristo, não é? E há outras heresias mais fáceis de identificar, os mormons, testemunhos de Jeová, e o liberalismo. Porque o liberalismo, que é tão comum, não pense quando a gente fala que o liberalismo é comum, que a maioria das pessoas diz, eu sou um cristão liberal. Não é assim que acontece, mas é a visão. O liberalismo, ele despe Cristo de todas as coisas que realmente importam e faz dele aquilo que a sociedade pode aceitar, não é? Aquilo que o humanismo pode aceitar. Um bom mestre que vai melhorar a sociedade, ter uma boa distribuição de renda, melhorar a vida de todo mundo, que mandou você amar o próximo, que o importante é o amor, sem qualificar nada, não é? Como se Jesus realmente simplesmente é algo que pode fazer bem às pessoas e à sociedade. Você vê, despe Jesus de ser o alfa e o ômega, a razão de tudo, e daquelas coisas que são fundamentais, propiciação, expiação, enfim. Desde o início, a mensagem de Cristo aos laodicenses deixa claro que a igreja havia errado desastrosamente em sua cristologia, o que é comum, não é? Em nossos dias. Por isso aquele velho teólogo estava dizendo que nada se parece mais, porque hoje as pessoas falam assim, eu sinto que Cristo, elas não estão simplesmente dizendo, a Bíblia diz isso a respeito de Cristo, a Bíblia relaciona tudo a Cristo dessa forma e dessa forma, a salvação toda está relacionada a Cristo dessa forma. Não, ela acha que ela pode ter ideias a respeito de Cristo, e é óbvio que isso distorce. Então a carta para a Laodiceia ilustra poderosamente os efeitos espirituais de qualquer distorção na visão que você tem de Cristo. Como a verdadeira conversão é o fiat de Deus que faz nós enxergarmos a glória de Deus na face de Cristo, fatalmente é óbvio que uma visão oposta a que Cristo realmente diz algo terrível sobre o coração do homem. Então a gente não vai ter ninguém dizendo não acredito nos solos cristos, mas só para negar daqui a pouco várias coisas que só podem ser iniciadas e estarem relacionadas totalmente a Cristo. Então Laodiceia tem essa sombria distinção de ser a única igreja para a qual Jesus não falou nada de positivo, nada, não há nada bom para eles aqui, não há características resgatáveis a serem declaradas sobre ninguém nessa igreja. Sardes, a gente viu, se não me engano, semana passada, né? Jesus diz assim, Apocalipse 3:4, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco. Era uma igreja que tinha poucas pessoas regeneradas, mas ainda tinha. Mas aqui, se há alguém, já não dá para estar nesse número de poucas, é totalmente omitida, totalmente irrelevante se tem uma pessoa lá, porque aparentemente não tinha trigo, não é? Você tinha apenas joio, e isso é um lembrete terrível. Qualquer lugar onde Cristo, a verdade sobre Cristo é distorcida, tem efeito assim,
E o Senhor nada oferece a não ser condenação implacável a essa igreja não regenerada. E ele diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Como eu disse, nós queremos só ter uma visão geral, por isso cada sermão fala sobre uma carta inteira. Esses versos aqui dariam tanta coisa, não é? Mas você vê que pessoas que só podem ouvir palavras doces não podem ouvir Cristo. Às vezes Cristo fala coisas muito duras, e quem é sensível a palavras duras não pode ouvir Cristo, não é? Aqui, por exemplo, é muito fácil, é muito comum as pessoas falarem assim: não, eu sei que isso é verdade, mas foi o jeito que disse que eu não gostei. Mentira, né? Não gostou do que foi dito. Aqui você poderia dizer isso, né? Eu até aceitaria o que é dito, mas do jeito que foi dito, então melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é uma afirmação inusitada, não é? Alguns poderiam dizer grosseira, e efetivamente ele está dizendo o seguinte: eu conheço vocês, eu sei quem vocês são, e você é morno, e você me dá ânsias de vômito. E essa teria sido uma condenação bem intensa para essa igreja e os cidadãos, né, de Laodiceia, porque, como eu disse, a água deles não era quente como Hierápolis, que tinha fontes termais, além de boa água fresca, mas também não era uma água limpa como os rios que alimentavam a cidade de Colossos, os afluentes do rio Lico. E em vez disso, a água de Laodiceia era suja, era tóxica e era morna, porque vinha sobre por aquele sistema subterrâneo, sem a química, sem todas as coisas que nós usamos hoje, fluindo através de quilômetros de barro imundo e canos de pedra, tornou-se contaminada e repulsiva, incapaz de saciar a sede e restaurar e refrigerar, não é? Restaurar como nosso corpo sedento necessita. Eles tinham esse problema. A água era meio nauseante, e com imagens que seriam imediatamente compreendidas pelas pessoas que moravam em Laodiceia, porque a água lá era assim, não é? E causava esses efeitos. O Senhor repreendeu a igreja de forma impressionante e clara: você me dá ânsias de vômito, vocês são a qualidade, vocês provocam em mim o que a água que vocês bebem provoca em vocês. E Jesus diz: seria melhor que você fosse frio ou quente. Pessoas espiritualmente quentes estão vivas, fervorosas, o coração delas foi capturado por Cristo, os olhos delas foram abertos para ver a beleza de Deus em Cristo, e o Espírito Santo, ao mostrar essa beleza continuamente, vai produzindo afeições e fruto, não é? E há uma paixão. Por outro lado, pessoas frias espiritualmente rejeitam abertamente a verdade, negam a verdade, não têm interesse na verdade e estão vivendo sua vida. Elas são espiritualmente sombrias e mortas, sem interesse por Cristo. Cristo não faz parte do seu dia a dia, nem dos seus interesses, nem das suas preocupações. Mas os mornos laodicenses ficavam exatamente no meio do caminho aí. Eles não podiam ser quentes porque não eram regenerados. Eles não podiam ter uma alegria indizível e cheia de glória em Cristo, não podiam ser capturados pela sua beleza, mas também eles não se classificavam como frios, porque eles não rejeitavam a verdade abertamente, eles diziam que criam. Em vez disso, eles tinham essa fachada piedosa, alegando amar ao Senhor, enquanto se apegavam particularmente a um Cristo falso, de um falso evangelho que foi distorcido, dando a eles uma cristologia falsa, e eles acreditavam no Cristo que eles mesmos moldaram, o que é muito comum, talvez até mais comum hoje. E eles mantinham então uma demonstração exterior de fé e devoção a isso que eles moldaram, que eles chamavam de Cristo agora. E em sua segunda carta a Timóteo, Paulo descreve
os mornos assim, como aqueles que viviam tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, não há o poder realmente que opera interiormente. O Senhor advertiu os seus discípulos sobre o futuro apavorante que espera fingidores espirituais, quer se enganem abertamente, não é? Ou se auto-enganem, não é? Eles mesmos não percebam o engano por causa da escuridão da sua mente. Jesus diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos isso e aquilo. Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim. Essas igrejas sempre existiram ao longo da história da igreja. Você vê, não há nada, não há, muitas pessoas falam assim: queremos voltar à igreja primitiva, ou então à época dos puritanos. Todas as épocas a igreja lutou contra as mesmas coisas. Não há uma época que faria você mais espiritual. Ou Deus faz isso regenerando o homem, ou em todas as épocas acontece a mesma coisa. Não há diferença. E sempre houve igreja cheia de pessoas não convertidas, impenitentes, proclamando todo tipo de falsas doutrinas e ideias falsas sobre Cristo e sobre o Evangelho, e eles enojam o Senhor. É o que Deus está dizendo aqui. Essa é a reação mais visceral que você viu de Cristo em todas as cartas que nós vimos, ao confrontar essas igrejas da Ásia Menor. Ele fala sobre o amor dos Efésios, que agora eles estavam fazendo as mesmas coisas, mas o amor não estava ardendo como devia estar. Você viu ele falar com igrejas em que, pelo contrário, apesar das muitas lutas, eles agora estavam mais incendiados do que no início. No entanto, para a igreja morna de Laodiceia, Jesus disse que isso era repugnante para ele. Cristo queria cuspi-los, vomitar da sua boca. Isso dava ânsia de vômito. Então, o fracasso em ser quente ou frio era uma ofensa revoltante ao Senhor, para o qual todas as coisas foram feitas. Qualquer extremo teria sido preferível. Por quê? Isso daria em si mesmo um sermão, mas um coração abertamente frio teria sido um reflexo mais honesto do que a pessoa do seu eu real, espiritual. E isso teria deixado aberto para sentirem, eu diria, os aguilhões da culpa, do pecado. Não é? Aqueles aguilhões que estavam perfurando Paulo. Então, deixariam isso. Em vez disso, eles se embalaram na satisfação pessoal espiritual de um Cristo que eles inventaram, sem saber que a heresia e a hipocrisia haviam entorpecido a capacidade deles de avaliar a sua própria condição espiritual, de tal maneira que eles não conseguiam ver que eles eram homens perdidos, vivendo como igreja. Então Cristo descreve a profundidade da sua autoilusão, do seu autoengano, como isso era profundo. Jesus diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu. Versículo 17. Então o Senhor disse que eles são totalmente ignorantes da verdadeira condição espiritual deles. Eles se acham bem, eles se acham salvos, eles se acham em Cristo. Jesus diz: vocês estão totalmente enganados, vocês são totalmente ignorantes da condição espiritual de vocês, e essa é o pior lugar para se estar. E o mesmo acontece com todos os incrédulos, entre aspas, que se reúnem na igreja dos nossos dias. Eles não estão em uma oposição de avaliar o próprio estado do seu coração, porque eles estão dizendo para eles que está tudo bem, que eles estão salvos, que eles estão justificados, e estão cegos para a própria realidade espiritual. É o que Jesus está dizendo, é a imagem. Então a gente falou que Laodiceia era famosa por suas riquezas materiais. É uma cidade tão rica que pôde reconstruir a cidade inteira sem a ajuda do Império Romano.
com seus próprios recursos. Era como se a própria identidade da igreja estivesse ligada não apenas à falsa segurança, porque você vê que aqui Jesus diz, vocês dizem, sou rico, de nada tem falta. É como se a identidade da igreja estivesse ligada a essa falsa segurança que a riqueza, que a abundância de recursos traz, mas também cegos para a sua própria condição espiritual, duas vezes enganados. Isso era pura ficção. Toda a ideia que eles tinham a respeito de si mesmo como igreja era uma ficção. É isso que Jesus está dizendo. Não havia o menor fundamento para eles acharem o que achavam de si mesmos e o veredicto que eles davam para a vida deles. E essa autoconfiança espiritual pode ter sido a ponta, né, para outro tipo de ensino falso que envenenava a igreja naqueles dias, não é? Isso também aconteceu em Filipenses, não é? O gnosticismo foi outra heresia pela qual Paulo escreveu lá a carta. Os gnósticos acreditavam ter obtido um tipo de conhecimento secreto elevado, sabe, uma revelação, e seu conhecimento supostamente transcendente diferenciava eles de outros cristãos, porque eles tinham um conhecimento interno, secreto, que só alguns iluminados tinham. E esse é o tipo de orgulho espiritual que descreveu na igreja de Laodiceia. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Versículo 17. Espiritualmente falando, esse é o pior estado em que alguém pode se encontrar. Como eu disse lá no início, você pode achar que falar com um ateu, mas a pessoa mais distante é essa, não é? Seria muito melhor que fosse ateu ou completamente desconhecedor do Evangelho, porque verdadeiramente qualquer coisa seria melhor do que a presunção sobre isso, sobre salvação, sobre quem Cristo é, sobre nossa relação com Ele. Então a apostasia era extensa, não é? Aqui eles conheciam a verdade sobre Cristo, mas de muitas formas negavam ele ser a razão, o iniciador, o fim de todas as coisas. E esse tipo de autoconfiança e presunção espiritual caracteriza hoje denominações inteiras, grupos enormes. Da mesma forma está presente em muitas instituições supostamente cristãs, universidades, seminários, e eles acreditam que são espiritualmente ricos e que seu conhecimento os coloca acima, não é? E fora do oi poloi, não é? Da maioria. Você está num estado iluminado, não é? Mas eles não têm noção. Jesus disse que eles são nauseantes para ele. Eles se tornaram para o Senhor que eles professam, porque eles eram cristãos, mas Jesus está falando com pessoas que são a igreja visível lá em Laodiceia. Isso é verdade para qualquer igreja ou instituição em que há descrentes iludidos, não é? Em que falso ensino é diluído no meio de pitadas do Evangelho, em que uma visão de Cristo vai ficando distorcida, em que as pessoas não compreendem o Evangelho. As pessoas realmente acreditam hoje em dia, e muitas pessoas, talvez aqui, que alguém que acredita num Cristo que não é o que a Bíblia diz sobre Cristo, e acredita no Evangelho que não é o Evangelho que está na Bíblia, ainda assim está salvo por esse Evangelho, ou por essa ideia de Cristo, porque as pessoas acham que a palavra Evangelho e Cristo é que é a coisa, e cristão, e não o conteúdo correto disso. Então é repulsivo pensar que se é espiritualmente rico quando você está falido, Jesus diz, de achar-se bonito quando você é feio. Nada é mais triste de você se achar lindo quando você é horrível, porque você está desconectado com a realidade, de você se imaginar invejável quando você é totalmente reprovável, você é digno de pena, é o que ele está dizendo, de acreditar que você tem uma visão clara quando você é cego, de acreditar que você está envolto em elegância espiritual quando você está imundo, de achar que você está
coberto com veste de justiça quando você está nu. Jesus, você está nu, você está cego. E essa era a situação dos laodicenses. E o Senhor os confrontou sem rodeios, né, com a realidade da situação deles. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de pena, pobre, cego e que está nu. Então os crentes precisam demonstrar misericórdia ao mundo incrédulo. Nós precisamos nos aproximar onde e quando for possível com a verdade do Evangelho. Nada ajuda as pessoas quando elas têm uma falsa visão do que é o Evangelho, de quem Cristo é. Então, também devemos nos empenhar por alcançar com a mesma intensidade uma multidão que estão dentro das igrejas, mas não conhecem o Evangelho. Não podem dar razão das suas crenças porque não sabem a razão. Cegos às suas necessidades desesperadas do que Cristo é como Salvador, completo, pleno. Esses homens e mulheres, eles precisam ser confrontados regularmente com a verdade de Deus, com o Evangelho da graça de Cristo, com o sola gratia de verdade, que não é só uma frase vazia de significado, cheia de humanismo secular. Devemos orar para que a graça e a misericórdia divina e o arrependimento e a fé realmente alcance corações assim. E nós sabemos, como eu disse, John Newton dizer que se não fosse o chamado eficaz do Espírito pregar para homens e bois seria a mesma coisa. Essa é a realidade. E essa foi a mensagem do Senhor para a igreja apóstata de Laodiceia. Mas pense, eles não achavam que eles eram nada disso. Você viu, eles achavam que eles eram ricos, não tinham falta de nada, eram espiritualmente tudo. A ideia de que alguém só está num falso evangelho, se falar assim, eu abracei um falso evangelho, é ridículo, isso nunca aconteceu. O que aconteceu na igreja dos Gálatas não era as pessoas falando, não, estamos ensinando algo falso aqui. Não, nunca é assim. Então, como um remédio para esse deplorável estado espiritual da igreja de Laodiceia, Cristo diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas. A gente vê todas as coisas importantes, as indústrias importantes, né? O ouro, roupa, e para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio, para que você finalmente veja. Versículo 18. Então você vê, há um oferecimento de graça para essa hipocrisia. Ele poderia tê-lo julgado imediatamente, mas ele retém o juízo e traz uma palavra de graça. Suas palavras enfatizam a falsa sensação de segurança daqueles autodenominados cristãos em Laodiceia, ao comparar a sua oferta de salvação ao vazio da suposta riqueza deles, porque eles falavam que tinham tudo, que estava tudo bem. E se a gente observar, quando a gente observa interiormente, a cidade era conhecida por sua prosperidade financeira, seu centro econômico, ser rica, e por sua indústria, que fazia roupas de luxo e tapetes de luxo, e por ser um centro avançado de medicina, que tinha um remédio especial, que era vendido por todo o Império Romano, que era um colírio para os olhos. E Jesus usa as três coisas, já tinha usado a água, né? Então em Apocalipse 3,18 o Senhor traspassa o orgulho local. Aquelas pessoas tinham orgulho pelo ouro da cidade, eles tinham orgulho por ser uma cidade que era o centro comercial, que era o centro de produção de roupa de luxo e artigos, né, de luxo, e terem o melhor remédio para os olhos de todo o Império Romano. E no entanto, Jesus diz como espiritualmente eles eram pobres e não ricos, cegos, e que eles precisavam adquirir ouro, riquezas verdadeiras, que estavam somente nele, no verdadeiro Cristo, não no Cristo que eles moldaram. Então naturalmente o dinheiro deles não podia comprar isso. Jesus diz assim, que compres de mim
o dinheiro deles e o que eles tinham não podia comprar de Cristo essas coisas. Nenhuma quantia de dinheiro poderia resgatar e salvar aquelas almas. Pelo contrário, as palavras de Cristo enfatizam a futilidade das riquezas materiais. E a vasta fortuna, por mais expressiva que fosse, não podia dar a eles nenhuma das coisas que eles precisavam realmente. As igrejas nessas cartas que estão exatamente no oposto, a pobreza, não é? Jesus diz: tu és pobre, eu conheço tua pobreza, mas tu és rico, não é o que ele falou? Aqui está falando exatamente o contrário. O conselho de Cristo lhes deu para que comprassem dele, o eco dessas palavras, para que comprassem dele ouro, vestes, colírio, tudo que aquela cidade produzia, nos leva lá a Isaías 55, que diz assim: ó vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. A justiça de Cristo não está à venda para pecadores a preço de nada. Essas pessoas faziam muitas coisas, não é? Quase sempre o espanto por alguma coisa a entrar na nossa vida é: por que isso está acontecendo? Eu tenho feito tantas coisas para Deus, não é? O Senhor orientou a igreja não redimida de Laodiceia a comprar 3 itens, todos eles simbolizavam a redenção que eles tanto precisavam, não é? O primeiro foi o ouro aprovado, o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, é o que? Para vocês sejam ricos de verdade. Então o povo de Laodiceia estava suficientemente familiarizado com ouro puro. Você vê, anos antes de Cristo, a gente estava falando sobre aquela remessa de 9 quilos de ouro, que só parte da população judaica estava mandando para Jerusalém. E esse ouro espiritual fora refinado e expurgado de suas impurezas, era perfeito, inestimável, especialmente quando comparado com o ouro físico, não é? Pedro descreve a verdadeira fé salvadora, a fé que nos regenera, como a mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. 1 Pedro 1,7. Os laodicenses, eles acreditavam muito na riqueza, não é? Em sua grande riqueza, em sua capacidade financeira grande de todos eles. Cristo, no entanto, oferece a eles as verdadeiras riquezas espirituais que só podem vir soberanamente quando Ele regenera os nossos corações, nos levar a um relacionamento correto com Ele, com o verdadeiro, com Ele como Ele se revelou, e que pode ser não apenas crido intelectualmente, não é? É necessária uma obra de circuncisão no coração, de olhos que são abertos, porque o Deus deste mundo cegou os olhos dos incrédulos para o valor, a beleza e a glória de Cristo. E Cristo também os instruiu a comprar roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, através de todas as cartas aqui das igrejas da Ásia Menor, Jesus mencionou várias vezes vestes brancas, não é? A imagem aparece muito no livro de Apocalipse, sempre falando sobre os santos em glória, e sempre citam isso, por exemplo, Apocalipse 3, 4, 5, 19, 8, e aqui elas representam a justiça de Cristo, não é? Imputadas aos crentes, como está em Apocalipse 7, 13 e 14. Então as famosas roupas de lã preta que vinham de Laodiceia, que trazia grande parte da riqueza da cidade, simbolizava o pecado, não é? Que cobria a nudez e a hipocrisia deles. E as vestimentas que eles precisavam eram aquelas descritas por Isaías, que diz assim em Isaías 61:10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu-me com o manto da justiça. Então sua própria justiça não era nada além do que trapos imundos, como Isaías 64:6 diz. Nossos atos de justiça, não é? São trapos imundos, e eles precisavam ser revestidos pela justiça de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:21. Então finalmente Cristo instrui os laodicenses a comprarem dele colírio, e que colocassem colírio
em seus olhos para que eles finalmente vissem, não é? Apocalipse 3:18. E nós vimos como o colírio era produzido em Laodiceia e oferecia cura física para alguns males da vista e, enfim, na melhor das hipóteses, acalmar irritações e algumas inflamações nos olhos. Isso é um contraste gritante com o sacrifício que Cristo oferece aos pecadores impenitentes, que abre os olhos espirituais. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz assim: o Deus desta era, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus Pai. Então os pecadores não redimidos, eles estão perdidos em sua cegueira espiritual. Eles não conseguem ver a beleza, a glória de Cristo, né, de Deus em Cristo. Eles desconhecem a sua escravidão. Aqui está dizendo que o Deus desse mundo os cegou, mas eles não sabem. Eles estão incapacitados de perceberem que eles são escravizados à escuridão e não conseguem apreciar a luz do Evangelho. Eles precisam de Cristo para lhe abrir os olhos, como diz Atos 26, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados. Então essa apóstata igreja de Laodiceia havia ficado cega por sua heresia, que produz hipocrisia, porque distorceram quem Cristo é e a obra de Cristo, mas ao mesmo tempo abraçaram o Cristo que eles moldaram. E ele precisava do Senhor para lhes abrir os olhos, para que a luz da verdade brilhasse em seus corações, a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Embora as palavras de Cristo aqui sejam um chamado aos incrédulos, também serve como um poderoso lembrete para a verdadeira igreja. A salvação é o ouro que nos torna espiritualmente ricos, em tudo que importa. É o manto branco que cobre a nossa pecaminosidade, cobre a nossa nudez diante de Deus, da justiça de Deus, através de Cristo. E o colírio que nos dá um conhecimento verdadeiro, a graça que ilumina os nossos olhos, para realmente contemplarmos Cristo, e não ser só uma ideia que pode ser distorcida, porque nunca foi vista de verdade. Essa é uma imagem magnífica da salvação. A salvação é isso, menos que isso não é salvação. Não é? A salvação faz essa coisa tríplice, essa bênção tríplice. Não é? Ela não só nos cobre da nossa injustiça, nos justifica, ela abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza de Cristo e sermos capturados e sermos constrangidos pelo amor dele, ao vermos o seu valor infinito e o que ele fez por criaturas indignas, e o tesouro que ele é, a riqueza que ele é o amém de todas as bênçãos de Deus. Ele aquilo que o Pai dá para o nosso deleite eterno, por toda a eternidade, não é? Então as palavras de Cristo em Apocalipse 3:19 levam alguns a acreditar que a igreja de Laodiceia inteira não tinha apostatado, não é? Mas que alguns ali ainda eram homens regenerados. A Bíblia diz assim: o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Embora inicialmente pareça que ele está falando com cristãos, o contexto não nos deixa ter essa interpretação, porque o versículo 18 a 20 não se misturam com as condições espirituais do público não regenerado. O fato é que é óbvio que há uma demonstração de amor de Deus por toda a sua criação.
a providência de Deus dá a vida, dá todas as coisas boas que todas as pessoas experimentam. O amor de Deus é muito mais complexo do que o nosso, mas o nosso também é complexo. A palavra amor, ela não encerra simplesmente uma coisa fechada. Nós amamos, eu amo meus filhos de uma maneira diferente do que eu amo a minha esposa, não é? E eu posso dizer que eu amo os meus animais de modo diferente com que eu amo os irmãos. Amor não é exatamente igual em todas essas relações, não é? E é óbvio que há uma forma em que Deus faz nascer o sol sobre todos. Deus ele é justo, não é? Mas Deus se deleita na vindicação da glória de Cristo, que é negada pelo pecado, e não se deleita na morte do ímpio. Ele se deleita na justiça e na vindicação daquilo que o pecado rouba. E ao amor eletivo de Deus, o amor que conheceu e separou, deu a Cristo na eternidade. Esse é o amor que garante toda aquela corrente de ouro de Romanos: os que dantes conheceu, a esses predestinou, os que predestinou, a esses chamou, os que chamou, a esses justificou, os que justificou, a esses glorificou. Então, há esse amor eletivo, esse amor que garante isso. É óbvio que esse amor não está sobre tudo, porque senão estava garantindo essas coisas que o amor eletivo de Deus garante. Então, aqui na carta a Laodiceia, Cristo explica que o seu amor pelo mundo inclui a forma através da qual mesmo Deus fala a consciência dos homens, faz uma sociedade ser possível, contendo o pecado dos homens. Isso é um derramar de bondade de Deus sobre o homem. O problema é que cada bondade de Deus e cada ato assim aumenta a culpa, do homem, faz aumentar a resposta ingrata do homem, aumenta a culpa. E a palavra traduzida como disciplina em Apocalipse 3,19 é usada 2 vezes em Lucas 23, onde é traduzida como punição, descrevendo a tortura de Cristo nas mãos, por exemplo, de Pilatos. Em 2 Timóteo 2,25, o mesmo termo é usado para se referir à convicção de Deus por parte dos incrédulos. O ponto é que o amor de Deus pelos pecadores começa com o desmascarar da sua miséria, não é? E se nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo, é porque o Senhor primeiramente nos deu uma convicção de culpa do pecado, do nosso pecado, e porque nós sentimos o peso da sua ira. Mas Deus dá uma visão geral de culpa a todos os homens. É por isso que o homem tem sentimentos de culpa, porque ele é culpado mesmo, né? Ele está sempre lutando para se justificar, porque ele sente que precisa de justificação. Ele tem que racionalizar suas atitudes, ele tem que ter uma explicação para elas, ele tem que culpar alguém, tem que culpar o mundo, a sociedade, tem que culpar alguém. E seu amor por cada um de nós começou sempre, mesmo o amor sobre os eleitos começou com reprovação e disciplina, que nos levou à convicção, à tristeza segundo Deus, e nos fez enxergar o seu amor pela propiciação, ao nos propiciar em Cristo, propiciar sua própria ira. Então, uma nota de ternura, né, nessas palavras, como há em toda a carta. Apesar da heresia, da hipocrisia daquela igreja, há um fluir de terna afeição, mas não há afeição que
Deus põe soberanamente sobre aqueles que Ele deu ao seu Filho. Essa afeição geral, Ele está chamando, é como o chamado geral manifesta isso, né? A proclamação do Evangelho a todos os homens manifesta isso. O problema é que sem o trabalho interno, chamado eficaz, nunca há resposta adequada a essa realidade. É sobre isso que Ezequiel 33:11 diz, não é? Sobre o prazer de Deus, o deleite de Deus, não na morte do ímpio. E ele diz: "Se pois zeloso e arrependa-te", no versículo 19. Então, a mensagem do Evangelho sempre vai levar a isso. Não importa quão apóstata aquela igreja é a mensagem que ela precisava, a mensagem que o mundo precisa ouvir. Os pecadores devem lamentar seus pecados e ter uma fome e sede de justiça que somente Cristo pode oferecer, e é assim que eles são levados a Cristo. Então, 2 Coríntios 7:10, Paulo explicou a diferença entre o falso e o verdadeiro arrependimento. Ele diz: "Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte." E é importante compreender que o arrependimento não é um ato meritório, não é porque eu me arrependi e que eu mereço então perdão. Eu não mereço perdão nenhum, pelo contrário, é um passo vital na obra salvadora de Deus. O arrependimento verdadeiro é a obra do próprio Deus em nossos corações, como está em Atos 11:18. E um teólogo do século passado, ele dava essa poderosa visão da natureza do verdadeiro arrependimento, dizendo assim: o arrependimento significa que você percebe que é pecador, culpado e vil na presença de Deus, que merece a ira e a punição de Deus e que está destinado ao inferno. Isso comunica que você começa a perceber que aquilo que chamamos de pecado está em você, e que você anseia por ser livre exatamente disso, voltando-lhe as costas em todas as formas e maneiras. Você renuncia ao mundo, seja qual for o custo, tanto o mundo da sua mente e perspectiva, como na prática. E você se nega, toma a cruz, e você segue a Cristo. Paulo descreve a urgência do chamado de Cristo ao arrependimento em Atos 17:30. Ele diz assim: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos." O amor de Cristo pelo mundo incrédulo torna-se evidente em sua paciência e longanimidade, porque Ele concede de forma misericordiosa tempo e enche o homem de coisas boas. E isso só mostra quão profunda é a escuridão do pecado, porque nada disso faz um homem a estar em outro lugar, a não ser aquilo que Romanos 1 descreve, porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade dos homens que, tendo conhecido Deus como Deus, não o adoraram como Deus, nem lhe foram gratos. Então a ternura do Senhor pelos apóstolos laodicenses não se limita ao seu chamado ao arrependimento. No versículo 20 ele faz uma promessa de forma muito pessoal. Ele diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo." Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e mais deturpados, mais falsificado. Apocalipse 3:20 é frequentemente usado por evangelistas e pregadores como um apelo pessoal e urgente do Senhor, e é explicado como uma promessa de Cristo simplesmente batendo na porta do coração de alguém, esperando lá de fora para que o pecador finalmente abra a porta, e Jesus finalmente possa ter acesso, porque ele não pode ter acesso se o pecador não fizer isso. E muitas vezes aparece junto com um sentimento similarmente antibíblico de convidar Jesus para entrar no seu coração, que se tornou tão repetido, que se tornou jargão comum. Então ambos os clichês aqui mostram a salvação do ponto de vista humano. A salvação é só isso, é o que o homem faz para deixar Cristo fazer algo.
não é? Isso confunde e corrompe grande parte da igreja dos nossos dias. É o tipo de igreja que se afasta das palavras de Paulo, por exemplo, em Efésios 2. Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Foi assim que ele nos chamou, quando nós estávamos nesse estado, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, o mais não é sobre nós, sobre o que nós fizemos, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Paulo tenta deixar o mais claro possível: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também são, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E ele abre então parênteses: pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, esse é o propósito, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 1 a 9. Então, apesar da sua frequente interpretação errônea, Apocalipse 3:20 não é uma declaração geral sobre Cristo bater na porta do coração dos pecadores. O que ele está dizendo é algo terrível, não é? Nem é uma imagem precisa de um convite ao arrependimento. O fato é que Jesus está dizendo, a porta a que ele se refere aqui era uma coisa específica, e não a porta metafórica do coração do homem. Ele está dizendo: aquela igreja de Laodiceia, no culto de vocês, eu não estou lá, vocês não estão ceando comigo. A igreja de vocês se reúne e faz um culto, mas eu não faço parte dele. Então, essa igreja não tem nada a ver comigo. O culto de vocês, eu não estou lá, eu estou fora, porque eu tenho, como nós vimos, eu tenho ânsias de vômitos. O evangelho que vocês acreditam não me tem. O culto que vocês fazem, eu não estou lá. Vocês estão sozinhos. A única maneira de eu estar num culto é quando a verdade é central nesse culto, é quando o evangelho é pregado. Senão eu estou fora. Eu não estou em comunhão numa igreja onde o evangelho não é o centro, onde a revelação da minha glória não está, onde o evangelho é corrompido, onde a verdade não é pregada, onde o evangelho não está sendo cantado, pregado e orado. Eu não estou. É inútil. O culto de vocês tem tudo, mas não tem a mim. O que está dizendo é horrível, que isso não estava naquela igreja. Eu não estou nos teus cultos, tudo é falso. Vocês não têm a minha presença quando cantam, não têm minha presença quando pregam, não têm minha presença quando supostamente participam da ceia. Vocês não me têm. Então, mais uma prova de que, diferente da igreja em Sardes, não havia praticamente nenhum crente na congregação de Laodiceia. Porque nós vimos Jesus dizer lá: aí no meio de vocês ainda tem alguns poucos que não contaminaram suas vestes e que andarão comigo. Aqui ele diz: eu estou fora, eu não faço parte desse culto, eu não estou nos seus ajuntamentos solenes, vocês estão na mais completa escuridão e vocês não percebem. Versículo 20, ele prometeu levar essa realidade da verdadeira salvação a esse grupo apóstata, né? Mesmo que somente alguns respondessem, né, adequadamente, ou seja, fossem chamados ao verdadeiro arrependimento. E hoje o Senhor é igualmente excluído de inúmeras igrejas, sabe? Essa imagem totalmente falsa, que pegou esse verso e negando todo o evangelho, botou Jesus à porta, abre a porta para Cristo entrar no coração. Deus está dizendo algo exatamente sobre essas coisas todas. Ele está dizendo:
Eu estou totalmente excluído de tudo o que vocês como igreja fazem. Estou fora. Tudo que vocês fazem, o máximo que pode produzir em mim é ânsias de vômito. Então, sejam elas igrejas liberais mortas, ou igrejas com falso evangelho, ou seitas, o que ocorre é que elas não têm interesse no Cristo bíblico, e Ele não está lá. A mensagem não é sobre Ele. A oração, o que levou aquelas pessoas a se reunirem, não é Ele, não é múltiplos interesses. Não importa a idade que nós tenhamos, não importa se nós somos homens ou mulheres, jovens ou velhos, a coisa que nos traz a cultuar Cristo é Cristo. É por isso que não existe culto para jovem, culto para velho, porque esses cultos são sempre do interesse daquela faixa etária, e esse interesse não existe na Bíblia. Por isso que a Bíblia não tem um livro para a juventude. Qual é o livro da juventude na Bíblia? Qual é o livro para a mulher na Bíblia? Qual é o livro para homem? Qual é o livro que é para velho? Efésios é para velho ou para gente jovem? É para gente casada ou para gente solteira? Efésios é para gente que tem dinheiro ou para gente sem dinheiro? É para gente doente ou não doente? É para gente regenerada? E não importa, então, qual era o interesse daquelas pessoas? Não era Cristo, não era Cristo. Ele diz: eu estou fora, eu não estou aí, eu não estou nos seus cultos, nos seus ajuntamentos. E assim como acontece com a igreja em Laodiceia, é necessária uma verdadeira expressão de arrependimento. Não, todos os homens em todas as situações tendem ao vitimismo. Essa igreja não pode se vitimizar. E uma fé para abrir a porta e dessa forma aquela igreja pregar sobre o verdadeiro Cristo, adorar o verdadeiro Cristo, orar o Evangelho, cantar o Evangelho, pregar o Evangelho. Ou Cristo não está lá. Porém, Cristo não está prometendo apenas a sua presença na igreja que é centrada nele, como uma mera bênção. E diz: entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Verso 20. Uma refeição compartilhada era um símbolo de união, de companheirismo, de intimidade, né? Como vimos anteriormente, os crentes um dia celebrarão as bodas do Cordeiro, por exemplo, em Apocalipse 19, 9. E estamos ansiosos pela intimidade eterna com o nosso Senhor. É por isso que nós conhecemos, mas sabemos que isso é em parte. Nós queremos conhecer completamente, né? Então, através da habitação do Espírito Santo, nós temos uma antevisão da comunhão eterna aqui na terra. E foi essa abençoada comunhão que Cristo prometeu àquelas pessoas em Laodiceia. Ou seja, quando o verdadeiro Cristo está operando, você tem parte da beleza, da glória e da comunhão que você vai ter perfeitamente no céu. Mas você tem isso agora, é verdade. Ele está lá, aquele coração está contemplando a sua beleza, está sendo capturado pela sua beleza, sendo transformado de um grau de glória para outro, porque o Espírito Santo veio dar testemunho de Cristo, manifestar Cristo, revelar Cristo. E esse é o chamado final do Senhor para uma igreja. Uma igreja sem isso não tem nada, não tem Cristo, está mergulhada no auto-engano, numa roupa para cobrir sua nudez, num acolírio para que o Cristo seja visto. Mas é o pior lugar do mundo, porque é um lugar de auto-engano, não é? Novamente, a graça ilimitada, você vê nessa carta, na tolerância do Senhor com os pecadores. E Ele está falando, está retendo a sua ira, e está falando sobre a sua graça. A carta de Cristo à igreja de Laodiceia é um lembrete sombrio do preço da heresia e do desvio da verdade, queridos. Você não pode se desviar da verdade. Uma igreja não pode pregar um não evangelho e achar que ainda assim o evangelho de alguma maneira está ali. É isso, é sombrio. O Senhor encerra a sua carta à igreja de Laodiceia com uma palavra a todos os crentes, aos vencedores. Ele promete: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E nós vencemos nele. Ele não está falando sobre a recompensa
que nós merecemos pela nossa vitória. Não, mas a recompensa que Ele merece e por nós estarmos nele. É por isso que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, e não por alguma coisa em nós. É por isso que 1 João 5,4, João, mesmo que escreveu aqui, Apocalipse, diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então, em todas essas coisas, o apóstolo Paulo diz: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, no Cristo verdadeiro, da qual aquela igreja não tinha comunhão. Esse é o ponto alto das bênçãos prometidas por Cristo para os homens que foram chamados das trevas para a luz e que por isso perseveram. Paulo proferiu uma promessa semelhante em 2 Timóteo 2,12, sobre essa característica da verdadeira fé, que ela persevera, e com ele então reinaremos, porque essa fé é perseverante. Então Cristo promete que teremos não só uma comunhão imediata com ele, mas também diz que reinaremos ao seu lado por toda a eternidade. Essa é uma imagem perfeita de intimidade, é uma gloriosa autoridade que Cristo tem, E o Senhor termina a sua carta com o familiar lembrete, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso da carta à igreja em Laodiceia, isso é uma advertência, aos apóstatas, aos que remodelaram Cristo, o Evangelho, e Cristo confronta a cegueira, a pobreza espiritual deles, e afirma a sua divindade e autoridade sem rodeios. Essa é a verdade, essa é a minha revelação, todo o resto é falso. Ele destrói as fachadas de justiça própria. O Evangelho não deixa nada para o homem se gloriar em si mesmo, e os induz a enxergarem sua apostasia e hipocrisia como uma ofensa repugnante, dizendo que ele tinha ânsias de vômito, e estende a sua graça, que a única maneira de ele estar lá naquela igreja era se ele fosse a razão de todas as pregações, orações, adoração, a razão de tudo na vida daquela igreja. E ele estende sua graça assim, e nós só o abraçamos se abraçamos o Cristo real que o Evangelho trouxe, quando o Espírito Santo abre nossos olhos para vermos. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.